Jesus, I believe. Apaixonei por seu olhar. Mesmo em meus pecados, você chegou pra me abraçar. Mesmo em meus fracassos, você acreditou. Olhos que a sua graça não tem fim. Sinto o teu amor fluindo aqui. Vejo o teu amor mover.
sentido à minha vida e hoje não sou mais igual. Você habita em mim. Eu sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti. Pra sempre em teu amor estou. Pra sempre ao seu lado estou. Pra sempre. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém.
Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Boa noite, meus amados amigos e irmãos da Rádio Shalom. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para transmitir para cada um dos nossos amados, né? O recado de Deus. Confesso que eu estava com saudade dos amados, saudade do meu povo abençoado, que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? De poder estar aqui mais uma vez. E eu creio que Deus ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Deus tem muito para nós. Eu gostaria então de iniciar esse momento orando a Deus, falando com Deus, para Deus abençoar a sua vida. Nós temos aqui nos auxiliando aqui, embora vocês não estão vendo, mas o irmão Mateus, né? Novidade aqui na rádio hoje. Eu aproveitei ele que veio no culto para nos auxiliar. Eu gostaria então de estar trazendo para você nessa noite uma palavra de Deus ao teu coração. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Você aí que não foi para o culto, você que está aí no Facebook, né? Nos vendo aí, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu vou colocar uma música aqui e logo após eu estarei já entrando em definitivo. Eu gostaria de colocar uma música ao teu coração, para que Deus pudesse estar falando ao teu coração. Uma música bem conhecida e eu creio que Glória a Deus. Só o teu amor me traz segurança e paz. Só o teu amor e nada mais. Só o teu amor me traz esperança e mais do que eu preciso ou necessito, Pai. Não há como comparar, não há como explicar amor tão grande assim, amor que tens por mim. Não há como resistir tanto amor dentro de mim. Por isso eu me rendo a ti e te adoro, meu papai. Abba, Abba, Pai. Como criança eu estou tão dependente do teu amor, meu pai. Abba, Abba, Pai. Eu me lanço aos teus pés e reconheço que és meu rei e meu pai. Abba, Abba, Pai.
casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Boa noite aí, meus queridos irmãos da Rádio Shalom, a rádio que está no coração de cada ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aí essa noite abençoada, aqui reunidos, né, para falar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Como diz o salmista, grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por isso estamos alegres. Deus possa realmente fazer cumprir na tua vida essas palavras. Você possa experimentar o melhor de Deus sobre a tua vida. Que benção a noite aí abençoada. Você aí que não foi para a igreja, não fica triste não. Te convido você a cultuar juntamente conosco aqui através da Rádio Shalom essa noite, né? Acabamos o culto aqui um pouquinho mais cedo e estamos aqui para transmitir para você uma palavra de Deus ao seu coração. E nós já temos conosco, já estão nos ouvindo. Gostaria de mandar um abraço aqui à irmã Leni, Marilda do Carmo, Marcelina Santos, a minha esposa Adriana Cristina, que está em casa, enferma, estamos orando por ela, Ione Aurora, Magna Almeida, Alaídes Gonçalves e Júlia. Muito obrigado aí pela sua companhia, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Eu creio que essa noite será noite de alegria, noite em que o Senhor vai falar com as nossas vidas. Eu gostaria de estar compartilhando com os amados aqui presentes na live, né? Lógico que não fisicamente, mas através da live aqui, um texto da palavra de Deus, e eu creio que Deus vai falar contigo. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18, onde Jesus vai dizer: todo poder foi dado debaixo dos céus e debaixo da terra. Todo o poder foi dado a Ele. Quando Jesus ainda vai consumar, né, aquele momento na cruz do Calvário, Ele recebe todo o poder do alto. E é justamente sobre esse poder que eu gostaria de falar nessa noite. Nós temos nesse mundo, né, alguns poderes esses bem conhecidos. Nós temos o poder bélico, que é aquela nação que tem a maior capacidade para enfrentar uma guerra na face da terra. Poderíamos citar aqui os Estados Unidos, Israel, poderíamos falar aqui da Rússia, da China, países esses que se preparam com armas nucleares, né, para enfrentar uma possível guerra. E pelo fato de ter esse poder na sua mão, eles começam a imaginar que o poder maior está na sua mão. Ou nós poderíamos também falar do poder financeiro, onde poderíamos citar aqui os Estados Unidos como um país de primeiro mundo. Muitos falam que o poder está naquele país de primeiro mundo. Poderíamos aqui ficar muito tempo aqui discutindo aonde está o maior poder. Mas eu não quero de maneira alguma falar sobre esses poderes que estão visivelmente sobre a terra. Poderes que o homem tem e acham que esse é o maior poder que se pode ter sobre a face da terra. Especificamente, eu gostaria de falar nessa noite sobre 4 tipos de poderes. Eu gostaria de compartilhar, e é justamente sobre o próprio poder que Jesus aqui, ele fala na sua palavra que todo poder foi dado a ele. Ou seja, toda a capacidade, a condição de enfrentar coisas maiores sobre a face da terra está na sua mão. Hoje nós vamos falar então de 4 maiores poderes do universo. Nenhum deles estão na mão do ser humano. Nenhum deles pode ser manipulado pelo homem. Portanto, esse poder ele não pode ser de maneira alguma corrompido. Que poderes são esses? Os 4 maiores poderes do universo são responsáveis pela maior transformação que jamais a raça humana poderá produzir por si mesma. Toda a ciência, toda a tecnologia, toda a cultura, todo o poder bélico,
todo armamento nuclear jamais poderá produzir uma nova criatura. E é justamente sobre esse poder que eu gostaria de falar. A respeito do poder do Deus Altíssimo, manifesto de 4 extraordinárias maneiras. Primeiro poder, poder da cruz. Nada mais pode libertar da condenação do pecado a não ser o poder da cruz. Gostaria de compartilhar um texto aqui que se encontra em Romanos capítulo 6, verso número 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravo do pecado. Eu não sei se você já ouviu falar, todo homem é inocente, até que se prove o contrário. Isso é uma linguagem forense. Alguém vai ter que provar que uma pessoa é culpada. Parte do pressuposto que todo cidadão, a priori, é inocente. Mas quando nós vemos a questão do ponto de vista de Deus, o panorama ele é totalmente inverso. A Bíblia ela vai nos dizer em Eclesiastes capítulo 7, verso de número 20, que todo homem, que não há homem sobre a face da terra que viva e que não peque. Ou seja, do ponto de vista de Deus, todo homem é pecador. Todo homem, ele tem na sua história, no seu histórico de vida, pecado cometido. Esta é a grande realidade minha e sua. Não é uma particularidade apenas de alguns, mas de todos. Você pode imaginar o homem mais santo sobre a face da terra. Um homem que você tem como referência de santidade. Ainda assim ele já cometeu um pecado. Então, você sabe que o que mais impressiona quando nós lemos o Evangelho, a segunda paixão de Cristo, é olhar que só existiu sobre a face da terra um homem justo, chamado Jesus Cristo. E eu gostaria então de contar um pouco da sua história, né? Quando o Império Romano podia mandar fazer uma cruz, o Império Romano não podia de maneira alguma forçar Jesus a se deitar nela. O Império Romano poderia mandar fazer pregos de ferro, mas não poderia de maneira alguma forçar Jesus a abrir suas mãos para que fossem perfurados. O Império Romano poderia colocar Jesus entre 2 ladrões, mas não poderia forçá-lo a perdoar um deles, oferecendo-lhe a vida eterna gratuitamente. A cruz de Cristo é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção do homem. Mas o que há de tão poderoso na cruz de Cristo? O que tem ali de tão sobrenatural? Que eu estou falando sobre 4 poderes e me referencio a ela e falo acerca dela como sendo um dos primeiros poderes. Primeiramente, a cruz é um misterioso paradoxo. Porque ao mesmo tempo em que se vê nela uma violência, vê-se também nela uma profunda declaração do amor divino ao ser humano. Coisa tremenda. O amor divino sendo exalado através da cruz. Ali, o santo toma o lugar do pecador. O inocente, o lugar do culpado. O justo, o lugar do transgressor. Na cruz de Cristo, a dor de um se transforma em alívio, a angústia de muitos. A ferida de um é o remédio para a enfermidade de muitos. O castigo de um se torna justiça de muitos. Aqui nós podemos ver simplesmente maravilhoso poder de Cristo através da cruz. A cruz ela veio primeiramente reconciliar o homem. Sem a cruz, sem um justo pregado nela, sem Cristo ir ali pela minha vida e pela tua vida, nós não somos capazes de ir até Deus. A religião não pode produzir essa condição de encontro do homem e Deus. A religião não pode levar o homem até Deus. Somente a cruz de Cristo é capaz de mudar essa realidade. E a cruz ela veio exatamente isso. Ela veio trazer, uma vez por todas, a condição de eu, você, nós, todos nós pecadores, termos acesso a Cristo através da cruz. A cruz é o caminho que eu posso ir diretamente ao Pai, sem passar por intermediários. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então a cruz, ela fala exatamente isso. Segunda coisa que eu aprendo com a cruz de Cristo, ela resolve o mais profundo e insolúvel problema de Deus. Ele ama o ser humano, mas o amor de Deus é santo. Ele nunca pode amar alguém abrindo mão de sua santidade. Ele somente pode se relacionar com pessoas santas.
Aí, o problema, como conviver com pecadores sem se comprometer com a sua santidade? Como julgar e condenar pecadores por meio da sua justiça sem frustrar o seu amor pela raça humana? A Bíblia nos fala de um fato universal. Romanos capítulo 5, verso de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 5, verso de número 23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 12, melhor dizendo. 5, 23 vai falar acerca do pecado, que só homem, o pecado entrou na terra, que separou toda a humanidade de Deus. Todo pecado é uma afronta pessoal a Deus. Primeiramente, porque Ele nos criou para amá-lo e nos fez para sermos santos, como Ele é. Mas também o pecado provoca em Deus uma irreprimível indignação. No livro do Apocalipse se lê o lagar da cólera de Deus, ou seja, vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. A ira de Deus, uma vez provocada, é manifesta, causa a aniquilação completa da criatura a qual é destinada. Querido, se não fosse a misericórdia de Deus, nós caminharíamos a passos largos para o inferno. Nós seríamos aniquilados. Bastava um sopro da boca de Deus para que toda a raça humana fosse aniquilada da face da terra. Mas aprove a Deus, pela sua misericórdia, enviar o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer pela minha e pela tua vida, ali na cruz do Calvário. Nos dá a condição de sermos então restaurados, não pelo nosso mérito. A palavra de Deus vai nos dizer em Efésios capítulo 2, verso número 8, que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Deus, olhando para nós, Ele não viu uma só possibilidade pelo qual nós poderíamos entrar na sua presença. Sangue de animais não seria suficiente, porque todos os animais do mundo se esgotariam por causa do pecado do homem. Nós pecamos a todo instante, pecamos a todo momento, pecamos a toda hora. E aqui nós podemos ver uma realidade, a realidade de entender que em Deus nós podemos então ter livre acesso para ser transformado através dessa realidade. João, capítulo número 3, verso número 36, nos diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando um pecado é cometido, a lei de Deus, a sua vontade, a sua moral, enfim, ele pessoalmente é ofendido. Ora, o que é pecar? Quando alguém se rebela contra o seu governo, sua autoridade. Agora ele requer com justiça uma compensação pela rebeldia. Ou seja, pecar é desviar do alvo. Pecar é sair do propósito de Deus. Pecar é andar de acordo com os conceitos do meu coração, da minha carne, da minha vontade, de desobedecer à vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, a única compensação justa para o pecado do homem é a morte do transgressor. Se todos pecaram, todos terão que morrer. Mas se o homem paga pelos seus pecados com sua morte, Deus fica satisfeito em sua perfeição. Mas o homem se perde. Então, para que o homem, então, pudesse ser perdoado, ele envia o seu Filho. O que Jesus faz? Ele substitui a tua morte, a minha morte, a sua morte ali, para que, através da morte dele, fôssemos então perdoados. O que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário? Ele estava dizendo: era você, era eu, que deveríamos estar aqui sendo crucificados pelo pecado. Mas ele se oferece de uma vez por todas, da minha vida pela tua vida. Nós não compreendemos o mistério do Evangelho, querido. O mistério do Evangelho é que Cristo substitui a minha vida e a tua vida. E nos faz, então, agora aceitos diante de Deus. A ponto que quando Deus olha para a minha vida e para a tua vida, Ele não vê o Ismael, Ele não vê o Carlos, Ele não vê o João, Ele não vê o José, a Maria, Ele não vê a Divina, não. Ele vê agora Jesus Cristo. O sangue dele cobrindo os nossos pecados. Agora nós temos acessibilidade diante de Deus. Podemos entrar diante dele e sermos então totalmente aceitos diante daquele que realmente nos perdoou. É necessário alguém que seja verdadeiramente humano para representar o ser humano, mas que a compensação seja aceita. Ele precisa ser perfeita e é oferecido por alguém perfeito aos olhos de Deus. É exatamente isso que Cristo faz. Ele vem a essa terra,
vive como um humano, mas sem nunca ter pecado. Ele se oferece de uma vez por todas ali na cruz do Calvário para morrer pela minha vida. Então tudo que se fala de Cristo e não tem uma base bíblica sustentável, ou seja, tenta se colocar na conta de Jesus que ele é homofóbico, que ele andou com pecadores, tudo. Ele pode ter feito tudo isso, mas ele não se contaminou. A natureza dele de santidade, que ele não se mistura com a natureza nossa de pecadores. Nós somos pecadores. Aonde nós chegamos, nós estragamos. Aonde nós chegamos, nós deturpamos. Aonde nós chegamos, nós bagunçamos. Mas quando Jesus chega, ele chega para transformar. Ele chega para mudar. Quando Jesus chega, o pecador se sente incomodado a mudanças. Lembra de Jesus quando ele entrou na casa de Zaqueu? Sem nenhuma palavra. Zaqueu simplesmente olha para ele e diz: Senhor, resolvo dar 4 vezes mais de quem eu defraudei, ou seja, de quem eu roubei. Ele então pega toda a sua riqueza e resolve doar para as pessoas. Resolve doar para as pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Quando Jesus chega, há uma mudança radical. Nós começamos a querer encontrar no mundo algo que substitua o bom, agradável, perfeito amor de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos encontrar uma alegria que se encaixa ao vazio do nosso coração. E nisso nós nos entregamos a coisas que não mudam a realidade, que não transformam a nossa vida, que não transformam o nosso caráter. Nós tentamos usar coisas na nossa vida que não muda e não preenche o vazio do nosso coração. Somente Cristo, querido, é capaz de mudar, de preencher essa realidade. Nada nesse mundo é capaz de substituir a presença de Deus sobre a nossa vida. Nada. E somente Deus pode ser perfeito, somente o ser humano pode representar a raça humana para unir o irreconciliável, que é Jesus Cristo. Ele veio para reconciliar Deus com o homem. É a ponte que nos liga a Deus. O sacrifício de Cristo na cruz nos faz uma realidade. A realidade que agora eu posso ir verdadeiramente na presença de Deus e ser aceito por Ele. Não pelos meus méritos, não pela a justificativa de alguma coisa que eu fiz de bom, mas por aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Ele nos tornou aceitável. Mas é na cruz que o maior de todos os milagres acontece. Deus precisa achar um lugar onde a ira e a misericórdia se abracem. Deus precisa de um lugar onde a lei e a graça deem as mãos. Um lugar onde a justiça e a paz se beijem. Deus precisa de um lugar para realizar o milagre da substituição. Esse lugar é a cruz de Cristo. É na cruz que Jesus é castigado por Deus. Na cruz, Jesus é traspassado. Na cruz é ferido. Na cruz ele é moído pelas nossas transgressões. Ao ler o Evangelho, você achará Jesus em cidades, em casa, beira-mar, em montes, andando pelo deserto, pelas estradas. Onde você vai ver Jesus andando ali na época em Jerusalém, você pode ver que ele é totalmente acessível a todo tipo de homem, pecadores ou não. Deus ele vai em todas as casas. E aqui eu aprendo, querido, através de Cristo Jesus, nós podemos ser totalmente acessíveis. Jesus não é um Deus que faz acepção de pessoas, mas ele em todo o tempo se encontra em nós um coração aceitável e agradável a Deus. É interessante que em Gálatas capítulo 6, versículo número 14, vai dizer assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Colossenses 2, capítulo número 14, e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Sabe o que ele fez? Ele pegou toda a condenação que era contra a nossa vida, todo o pecado que era contra nós, e clavou na cruz do Calvário, dizendo: agora nós temos a condição de sermos perdoados. Agora nós temos a condição de sermos totalmente acessíveis. Ou você que está vivendo aí um inferno astral, você que está vivendo uma vida aí de pecado, uma vida torta, uma vida errada, Cristo é esperança de transformação. Cristo é esperança de perdão para a minha vida e para a tua vida. Basta nós termos atitude de arrependimento, doblarmos o nosso joelho perante Deus e reconhecer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós podemos sermos aceitos de Deus. O resultado disso, quando a dívida é paga, quando o nosso pecado é perdoado,
Deus nos reconcilia com Ele. O relacionamento é restabelecido. Há paz entre nós e Deus. Assim, o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo número 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lucas capítulo 23, versículo número 33 ao 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Sabe o que é isso? Perdão transformador. Deus transforma a tua vida. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se o pecado ainda tem persistido ao teu coração, fazendo habitar nele, te iludindo, dizendo que é através do prazer que você vai ser alguém feliz. É quando há muito prazer, há muita felicidade. Mas eu te digo, querido, que logo o prazer passa. Fica um vazio existencial dentro do teu coração, mostrando que aquilo não foi necessariamente algo que pudesse mudar a tua realidade. Somente em Cristo nós podemos mudar a nossa realidade. Segundo poder que eu posso ver. Primeiro poder, a cruz de Cristo. Segundo poder, a ressurreição. Nada pode dar tanta esperança de vida eterna, senão a ressurreição. Olha que poder tremendo. 1 Pedro, capítulo 1, verso número 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Sabe o que eu aprendo aqui? O segundo maior poder do universo é a autoridade de anular o poder da morte. Se a cruz aniquila o poder do pecado, a ressurreição de Cristo anula a destruição da morte. Graças a Deus, esse poder também não pode ser manipulado. Ele não é poder que está na mão do homem. O que o homem faria com o poder de anular a morte? Só Deus sabe que terríveis coisas o ser humano faria com esse poder. O homem gosta, querido, de brincar com poder, brincar de Deus. Gosta de sentir-se senhor da vida e da morte. Mas quem tem o poder na sua mão, da vida e da morte, é somente Deus. Somente Ele. Deus tem o poder da ressurreição. Somente Ele tem o poder de lançar a morte ou reaver também a vida. Deus, somente Ele pode usar. Paulo fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Sabe o que Jesus está falando com a sua ressurreição? Ele é a primícia dos que dormem. Ele é aquele que entregou a sua vida, mas através do Espírito de Deus também foi ressuscitado. Você já teve a experiência de se despedir de um ente querido? De uma pessoa profundamente amada? Aqueles que seguram por alguns momentos um caixão onde havia o corpo de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa. Sabe quão confortadora é a afirmação de Paulo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 13, em diante, diz assim: E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam também, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia daqueles que dormem. Suponha, querido, que não houvesse a vida eterna. Qual a recompensa de deixar o mundo em sua glória? Qual a recompensa de ter vivido uma vida digna quando muita gente prospera fraudulosamente? Qual a recompensa de ter sido fiel no casamento, quando a maioria das pessoas acredita que o importante é viver novas emoções? Qual que é a recompensa de ter lutado contra o pecado, contra as paixões da natureza humana, sem esperança de vida eterna? Nenhum desses sacrifícios teria qualquer recompensa. Graças a Deus, o apóstolo Paulo fala de uma viva esperança. Não é autoajuda, não é auto-hipnose. É de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, para que o evangelho chegasse até nós. Centenas de milhares de mártires deram a sua vida por essa causa. Cristo ressuscitou pela minha vida e pela tua vida.
Cristo em nós, esperança de glória. A maior alegria nossa, querido, que a nossa salvação não depende de uma religião. Não é baseada no pensamento filosófico. Não é baseada naquilo que eu acho, naquilo que eu imagino, mas na palavra de Deus. A palavra de Deus que contém, que fala acerca da vida eterna. Jesus disse que aquele que tem os seus mandamentos e o guarda, esse é que o ama. Que o ama será amado pelo seu Pai. O seu Pai virá e manifestará a ele, e ambos, Pai e Filho, fará morada naqueles que o amam. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Cristo está em nós. Quando nós aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida, nós temos a certeza da salvação. Então nada nesse mundo nos abala, nem pandemia, nem Covid-19, nem doenças, tudo aquilo que o mundo hoje faz menção, assusta o mundo. O grande problema, querido, não é assustar pelo fato da morte o encontrar, mas o susto maior que o homem hoje tem, que causa maior susto no coração do homem hoje, é imaginar o que tem após a vida eterna. Mas nessa noite eu falo uma palavra para você, sem medo de errar. A vida eterna é essa, que todos conheçam, que Cristo veio a essa terra. Se nós temos Cristo Jesus, nós temos alegria de vida eterna. Nós temos a de encontrar o Senhor Jesus do outro lado. Terceiro poder que eu posso falar sobre ele. Nada mais pode segurar, é o poder do Evangelho. Primeiro poder, poder da cruz. Segundo poder, da ressurreição. Terceiro poder, poder do Evangelho. Nada mais é capaz de segurar esse poder. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso número 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Gosta aqui daquilo que Paulo está dizendo, né? Ele coloca aqui o Evangelho como poder de Deus, salvação. Se a cruz me liberta do poder do pecado, a ressurreição me livra do poder da morte. As promessas do Evangelho me asseguram que estarei seguro nas mãos de Deus até o fim. Que promessa gloriosa. Que promessa tremenda. Deus tem o poder de manter a promessa que ele fez no Evangelho. Sabe como ele usa esse poder? Para me manter fiel a ele. Certa vez um homem visitou uma velha senhora que estava quase para morrer. Tentando ali experimentar a sua fé para partir desse mundo, perguntou: suponha que na última hora Deus decidisse não mais salvar a sua vida. Ela respondeu: por mim, tudo bem. Deus perderia muito mais do que eu. Ele perderia apenas minha alma. Eu perderia apenas a minha alma, mas ele perderia a honra do Evangelho que me garante. Aquele que crê em mim tem. Olha só, querido, o que está em xeque aqui é a palavra de Jesus. Quando há uma motivação para seguir a Cristo, para viver com Cristo neste mundo, saiba que nós temos a condição de experimentar esse poder na nossa vida. Poder da cruz, poder da ressurreição, poder do Evangelho. Quarto poder, poder da fé. Nada mais pode vencer o mundo. 1 João capítulo 5, verso número 4 ao 5. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? Quero terminar aqui o quarto poder, falando exatamente sobre esse poder tremendo. Esse poder que é capaz de mudar a realidade, o poder da fé. Quantas pessoas restauradas? Quantas pessoas desenganadas pelo médico, restauradas pelo... Quantas pessoas que, vivendo nesse mundo, chegaram ao fundo do poço, viram o poder da fé, sendo algo que veio para transformar a realidade da sua vida. Deus é capaz de mudar a sua realidade. O poder da fé não pode ser incomprado. O poder da fé não pode ser negociado. A fé é um dom de Deus, não vem de força humana. A fé que move montanhas é o dom gratuito de Deus. Se o poder da cruz anula a condenação, o poder da ressurreição vence a morte. O poder do Evangelho garante a minha salvação. E o poder da fé me ajuda a vencer este mundo. Para chegar às portas do céu, é preciso vencer o mundo antes. João diz: esta é a vitória que vence a nossa fé. Vence o mundo, a nossa fé. Você reparou bem nessa frase? Porque não disse essa é a fé que vence o mundo, mas a vitória que vence o mundo, simplesmente porque a nossa fé é uma resposta
da vitória de Cristo para a nossa vida. Querido, então estes são os 4 poderes que o homem não pode manipular. O homem não pode de maneira alguma tentar reivindicar para si esse poder. Somente Deus é capaz de mudar essa. Eu vou estar aqui terminando, tocando aqui uma música, e logo após estarei então fazendo uma oração para você que está aí nos acompanhando, está aí nos prestigiando, a sua presença nessa live, né? Deus abençoe a sua vida. Temos aqui alguns nomes, Mateus? 2. Deixa eu estar citando aqui. Temos aqui a nossa irmã Cleide Maria e a nossa irmã Maria José. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vou estar passando uma música aqui e logo após voltaremos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Amém, queridos, voltando aqui, Rádio Shalom, que Deus possa abençoar a tua vida aí. Muito obrigado pela paciência de estar conosco aqui até esse presente momento. Eu gostaria de estar então encerrando esse momento, orando pela sua vida, orando pela segunda-feira, orando pela semana, orando pelos seus desafios, orando pelos enfermos, né? Muitas pessoas enfermas nessa época, mas eu creio que Deus tem na sua mão o controle de todas as coisas. Ele é capaz de mudar aquilo que nós não somos capazes de mudar. Ele é capaz de realizar coisas que nós não somos capazes de realizar. E é por isso que nós confiamos nele. Acreditamos no poder dele. Pai, nós queremos nessa noite colocarmos diante de Ti, te pedir que a Tua mão, Pai, venha sobre a nossa vida de uma forma sobrenatural. Muda, Deus, a nossa realidade, muda o nosso coração. Pai, eu coloco vidas na Tua presença que estão enfermas. Eu coloco, Pai, vidas nessa noite na Tua presença que necessitam de um emprego. Eu coloco famílias, ó Pai, nessa noite que estão com problemas, ó Pai, em casa. Que o Senhor possa estar entrando com providência. Pai, vidas, ó Pai, que estão abertas de dar cabo na sua vida. Entra com providência agora mesmo. Que haja salvação nessa noite. Que haja transformação nessa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Põe a Tua mão e abençoe. Para a glória e honra do Teu nome. Gostaria aqui de terminar. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus possa continuar, né, falando ao teu coração. Muito obrigado por tudo. Sinto o seu perfume, o seu espírito. Sua vida sem Jesus, pois assim falou que Ele nos amou, provando sua